Salve meus amigos, alvinegros de Passo Fundo, alvinegros Brasil inteiro e aonde esse vídeo possa chegar. Bem, falando do resultado de ontem, entre Botafogo e Vasco, 1-1, considerando que é uma Copa e que é um mata-mata, e que são 2 jogos, o resultado na casa do adversário foi um bom resultado, não foi um mau resultado. Agora, se a gente for considerar o futebol apresentado, aí é uma outra história. Botafogo, quando eu vi a escalação, confesso a vocês que eu achei uma boa escalação. Achei que jogando com 2 atacantes a gente pudesse empurrar a defesa do Vasco para trás, né? E com isso levar alguma vantagem. Começamos até o jogo bem, fizemos 1-0, o Arthur Cabral teve 2 oportunidades e uma delas ele fez. É um centroavante, é um jogador de área e que, portanto, se ele tiver 2 chances, uma ele vai fazer. Agora, o problema do Botafogo no jogo foi que a gente... E isso é um problema que o Botafogo tem enfrentado em vários jogos, não foi só ontem não. Contra o Juventude, eu estava lá em Caxias do Sul, foi a mesma coisa. O Botafogo perde o meio-campo para o adversário. Nós estamos perdendo o meio-campo. Quando ele bota 2 atacantes, o Arthur e o Montoro, eu achei que o Montoro ia jogar como um 10. Não, o Montoro fica preso na esquerda, sendo um assessor do lateral. E o Arthur fazendo a mesma coisa pelo lado direito. Aí quando o Botafogo rouba a bola, o Botafogo não tem a válvula de escape. O Arthur é inoperante. O que fez o Arthur no jogo? Nada. O Montoro mata-se o futebol dele, colocando ele engessado lá pela esquerda. Porra, eu achei que o Montoro ia jogar de 10. Não, o Montoro ficou lá na esquerda, os 2 centroavantes voltavam, e aí você não tinha um jogador de articulação, um jogador que articulasse o jogo. E aí tem um outro problema no nosso time. Nós temos 2 jogadores que jogam na mesma posição e que estão tentando se adaptarem à primeira volância. O Danilo e o Marlon Freitas. Nenhum dos 2 é primeiro volante. Mas aí você pode me perguntar, mas peraí, o Danilo jogava de primeiro volante no Palmeiras. O Danilo jogava, dava-se a impressão que o Danilo era primeiro volante. Mas quem era o segundo volante do Palmeiras? Zé Rafael. Era o Zé Rafael quem pegava no meio campo. Muita pegada, igual o Gregory fazia o ano passado. E o Marlon Freitas aí, como segundo volante, ele só se preocupava em quê? Em criar, fatiar, conduzir a bola, né? Então, hoje não. Hoje nós temos 2 jogadores que não são primeiro volante, que estão tentando se adaptar. E outra coisa ainda, o Danilo está se readaptando ao futebol brasileiro. Coisas que o torcedor, evidentemente, não tem obrigação de entender. Porque o torcedor, ele é passional, né? Então a gente quer ganhar, a gente quer ver o jogador jogando bem, e a gente não tem obrigação de entender essas coisas. Mas é isso que está acontecendo no Botafogo. Nós estamos com o meio-campo fragilizado, nós não temos um primeiro volante que proteja a entrada da área. Não tem. O Botafogo, o adversário, ele chega na frente da nossa área com muita facilidade. Porque não tem marcação, a marcação é frouxa. Então, assim, ó, eu acho, sinceramente, eu vi a opinião do JP Fragoso e concordo plenamente com ele, tem toda a razão. Ele diz o seguinte, que o Marlon Freitas está sendo sacrificado. Porque o Marlon Freitas está jogando pela direita, na linha de 3. Quem fazia isso ano passado era o Gregory. Não era o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, ele não tem essa... Ele nunca fez isso aí. E agora ele está tendo que se adaptar para fazer isso aí. JP Fragoso disse isso aí, né? E o Danilo,
ele está responsável pela criação. Só que eles ainda não estão entrosados, os dois. O Danilo está acho que 4 jogos, né? Jogando aí no Botafogo, 4 ou 5. Então é difícil, eles estão tentando se adaptarem ali, mas ainda não conseguiram. Vão conseguir? Não sei. Talvez. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se Danilo e Marlon vão poder jogar juntos. Porque daqui a pouco, porra, o David vai ter que entender que não adianta querer forçar um negócio que não está dando certo. Aí eu volto lá atrás. E aí, mas quem é que a gente tem que pega no meio campo? Qual é o primeiro volante? Nós só temos o Nilton. Ah, o Nilton é o jogador que a gente espera ser titular do Botafogo? Não, mas é o que temos. Vamos contratar um primeiro volante? Não faço ideia, acho que não. Mas até dia 2 pode aparecer alguém, não sei. Eu não acredito, tá? Então, agora, o David Angelotti, ele está sendo vítima também da falta de planejamento do Botafogo. Chega jogador, sai jogador, aí o Botafogo não tem um time titular definido. Ele está tendo que fazer experiência dentro do campeonato. Então, galera, tá difícil, tá? O Marlon Freitas, quando ele joga de primeiro volante nessa linha de 3, ele perde a sua principal característica, que é a de armar de frente. Essa é a característica do Marlon. Ele não está conseguindo. Ele está perdidinho no meio campo, assim como o Danilo também. Então, o que a gente espera é o quê? Nós vamos agora jogar contra o Bragantino no sábado, no Nilton Santos, pelo Brasileiro. E depois nós vamos ter, acho que 10 dias. 10 dias na data FIFA para treinar. Eu espero que na volta da data FIFA, o Ancelotti tenha conseguido se fazer entender e definir quem é quem é primeiro volante, quem é segundo volante entre o Danilo e o Marlon, e que o Botafogo volte jogando melhor futebol. Agora, eu entendo que o Ancelotti, que o David, ele é o primeiro trabalho dele como treinador, ele ainda está aprendendo como é que funciona o futebol brasileiro, que ele não tinha noção disso, essa é a realidade. Ele está aprendendo agora a ser o comandante, é ele quem comanda, ele não é mais o auxiliar. Então, gente, é uma aprendizagem. E foi ele que foi o escolhido. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência. É complicado pedir paciência para o torcedor? Principalmente nesse momento. Nós já estamos chegando em setembro. E nós não temos um time definido, nós não temos um esquema que a gente veja definido, nós não vemos o Botafogo, às vezes joga um futebol bom, depois jogador ruim. Mas é isso que a gente tem. E a gente vai ter que torcer para que depois da volta dessa data FIFA aí, o Botafogo possa voltar melhor. Agora, o David, gente, eu não sei, não é só problema do David, é problema de vários treinadores. Onde é que está escrito que você não pode mexer no primeiro tempo ainda? Onde é que está escrito que você tem que voltar para o segundo tempo com os mesmos jogadores? Mas eles têm essa mania de achar o seguinte: eu vou mudar o jogo conversando e talvez com as mesmas peças, mas mudando uma aqui, outra ali. Cara, se não está dando certo, muda. Pô, o Arthur, menos um em campo. O Montoro preso na esquerda, tentou jogar, tentou fazer alguma coisa, tá? Mas ele fica muito limitado para a categoria do Montoro, ele ficar engessado ali, sendo auxiliar de lateral. Aí quando o Savarino entra, o time melhora, porque aí você tem um homem de criação, né? Aí você tinha um homem de criação. Só que aí ele me erra novamente na substituição. Por que o Vitinho não entrou? E aí parabéns o jornalista que fez essa pergunta para ele na coletiva, eu não me lembro quem foi. E ele respondeu, mas não explicou. Tentou dar a explicaçãozinha dele lá, mas não colou. Não colou. Ah, porque eu queria um ponta que entrasse pelo meio para gerar um espaço para o Vitinho, não sei o quê. Mas isso não deu certo. Porque o Arthur, ele nem vai no fundo e ele nem vem e ele nem faz nada pelo meio. O Arthur é um jogador inoperante. Um jogador que parece que não tem confiança. Ele não vai para cima do lateral. Ele não tenta o fundo.
Ele pega a bola já preocupado em passar para alguém, ele quer se livrar do problema, ele não chama a responsabilidade para ele. E o Vitinho entrou muito bem nos jogos que ele entrou. E aí o cara me vai dar uma desculpa esfarrapada. Aí bota o Matheus Martins, que eu acho que é um bom jogador, mas é um jogador, outro jogador também que é inoperante, porque ele, além de prender muita bola, ele não cria nada, entrou e não disse ao que veio. Então, galera, acho que o Botafogo, ele é um time em formação. Ele é um time ainda sem identidade. Nós não temos identidade. O ano passado, nesse período agora, nós começamos a pegar a identidade. Vocês lembram que o Botafogo demorou o ano passado também para encaixar. Demorou pra caramba para encaixar também. Teve momentos que a gente tava já jogando a toalha, e aí o Botafogo começou a encaixar no Brasileiro, e aí foi também na Libertadores. Então, eu entendo as críticas do torcedor. Agora, o Depp estava lembrando ali, eu estava assistindo o GE Botafogo, o podcast do GE Botafogo, e o Depp estava lembrando que as mesmas críticas que estão acontecendo agora ao Danilo e a jogadores que chegam e não conseguem render, aconteceu ano passado ao Gregory. O Gregory, quando chega no Botafogo, nos primeiros jogos do Gregory, tinha torcedor que dizia, pode mandar embora, isso é bagre, não joga nada, não sei o que, não sei como é que contrataram, é isso, é aquilo. Depois o Gregory se tornou aquilo que se tornou. Então, acho que é difícil pedir paciência para o torcedor num momento como esse. A gente sabe que o time do Botafogo desse ano é infinitamente inferior ao do ano passado. A gente, logicamente, ainda está com o time do ano passado na cabeça, e a gente quer ver o Botafogo jogando que nem jogou ano passado, mas é diferente, não vai jogar. Nós não temos um ponta como o Luiz Henrique, nós não temos um centroavante como o Igor Jesus, que saía da área e conseguia construir, né? Nós não temos um jogador como o Almada. Então, mas nós temos um bom time. O nosso time é um time muito bom. Nós não temos um time ruim. Não temos. Agora, o treinador precisa entender que se ganha jogo no meio campo, não se ganha jogo, se ganha jogo no meio campo. Se você perder o meio, você não vai ganhar. E o Botafogo vem perdendo o meio campo para qualquer adversário. Todo adversário ganha o meio campo nosso. Por quê? Porque a gente não tem um jogador como o Gregory. A gente não tem um primeiro volante que faça com que o segundo volante fique despreocupado para jogar. Não. O Danilo se preocupa com o Marlon se preocupa com o Danilo. Aí uma hora um é primeiro volante, outro é o segundo. Só que o Marlon é quem está fazendo essa função do primeiro volante. E não é a do Marlon Freitas. Ele não tem característica para isso. Eu espero que o David consiga consertar isso aí, consiga entender algumas coisas, e se for o caso, entender que talvez Marlon Freitas e Danilo não podem jogar junto, tem que jogar só um. E aí tem que optar por aquele que esteja melhor naquele momento. Então, galera, eu sinceramente, como eu sempre digo aqui, eu sou esperançoso, e eu acho que o Botafogo, no jogo da volta da Copa do Brasil, tem tudo para se classificar, e aí depois ver quem é que a gente vai pegar, a Bahia, o Fluminense. Mas aí também tem outra coisa que me traz esperança, é que o próximo jogo, passando dessa fase da Copa do Brasil, o Botafogo só volta a jogar lá no final do ano, lá para dezembro, acho que é no final de novembro, é começo de dezembro, não me lembro, mas o Botafogo vai ter tempo para até lá ter um time definido, para até lá o treinador entender qual é o time, meu time titular. Porque hoje o Botafogo não tem um time titular. Se perguntar para o torcedor, ele não sabe qual é o time titular do Botafogo. Toda hora é um time, toda hora entra um, sai outro. E o único setor do Botafogo que a gente sabe a escalação é a defesa hoje. A única escalação é a defesa. Vitinho, Pantaleão, que ontem fez mais uma vez um grande jogo, Barbosa e Alex Telles. É o que a gente sabe. O Alex Telles ontem botou o tal de Ryan no bolso. Ryan não viu a cor da bola. Não sei se joga contra o Bragantino, acho que não. Acho que contra o Bragantino
Nós vamos de Marçal, porque o Cuiabano ainda não está liberado. Não sei se vai estar liberado para esse jogo. Mas acho que vamos de Marçal. Acho que o Alex Telles saiu sentindo um desconforto muscular e tenho quase certeza que vai ser poupado. Então, galera, voltando, tornando a repetir, como a Copa do Brasil é um mata-mata, acho que o Botafogo tem muitas possibilidades, sim, de chegar longe, chegar às finais. Eu acredito que o Botafogo chega às finais da Copa do Brasil e acho que esse título da Copa do Brasil é viável. Agora, precisamos melhorar. Precisamos que o seu David Ancelotti comece a enxergar melhor o jogo. Eu vejo que ele enxerga muito mal o jogo. Tem jogos aí que ele faz substituições completamente equivocadas. Mas eu acredito e acho que dias melhores virão. Saudações alvinegras.